Canal Graça Divina apresenta 5 coisas que nunca devemos fazer como cristãos. A Bíblia nos alertou sobre essas coisas. 5 hábitos satânicos dos quais os cristãos precisam se livrar. Assim como uma pessoa pode ter hábitos piedosos, ela também pode ter hábitos satânicos. Se formos chamados à luz de Cristo, a primeira coisa de que precisamos nos livrar é do nosso velho eu, que contém os hábitos do diabo. Precisamos saber como nos livrar desses hábitos, mas para conseguir isso devemos saber identificá-los. Esses hábitos e comportamentos são características diretas do diabo. Somos filhos de Deus e devemos agir e nos comportar como nosso Deus. Nosso Deus é um Deus santo, um Deus misericordioso, um Deus de verdade, um Deus de amor. A Bíblia nos mostra as características de Deus e também o seu comportamento, e devemos pesquisar as Escrituras e conhecer a Deus. Da mesma forma, a Bíblia nos revela o comportamento do diabo e como não somos os seus filhos, não devemos nos comportar como ele. Você pode dizer que não é do diabo. Você pode dizer que ora o tempo todo. Você pode dizer que está fazendo o possível para estar em Cristo. Mas a verdade é que se você tem essas características em sua vida, você está se colocando mais perto do diabo do que de Deus, do que do próprio Deus. O mundo foi danificado por causa dessas características do diabo que estão na vida dos homens. Apóstolo Paulo disse: afaste-se do velho homem, aquele ser corrupto que você costuma ser. Você precisa adiar. A parte de você que permite a luxúria, o engano e a injustiça devem desaparecer. Para poder nos livrar desses hábitos, precisamos primeiro identificá-los. Quais são os hábitos satânicos dos quais você precisa se livrar imediatamente em sua vida? Vamos a eles. Número 1. O hábito de humilhar as pessoas. Eu sei que muitos de nós dirão que não tem esse hábito. Mas a verdade é que você pode sim ter demonstrado inconscientemente essa atitude em um determinado momento que você desconhecia. Se você já desejou mal a alguém, se você já esperou que os negócios de alguém caíssem, você tem esse hábito. O diabo sempre procura a queda das pessoas e fica feliz quando as pessoas caem. Olhe para Satanás. Ele está no trabalho de derrubar as pessoas. Ele está indo para o inferno e sabe disso. Mas a cada dia ele está trabalhando para atrair mais e mais pessoas para baixo junto com ele. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 1 a 4, você lê: portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano nem torcemos pela palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem é o Deus desse mundo? Satanás. Ele cegou e está cegando as mentes das pessoas para longe da mensagem do evangelho. Satanás está no trabalho de derrubar as pessoas. Ele deseja a eternidade no inferno para todos os humanos, e não acho que haja nada pior do que desejar isso a alguém. Nós, como filhos de Deus, não devemos nos preocupar em rebaixar as pessoas e desejar o mal para elas. Estevão, na Bíblia, poderia ter desejado a morte daqueles que o mataram. Ele poderia simplesmente tê-los amaldiçoado, mas não o fez. Esse é um hábito piedoso. O diabo sempre vai querer usar as pessoas contra você. Ele sempre vai querer que eles te machuquem para que você possa desejar o mal para eles. Você nunca deve permitir isso porque você é de Deus e não do diabo. Para piorar isso, existem pessoas na igreja, líderes na igreja, que desejam mal a outras pessoas, até mesmo da própria igreja. Eles simplesmente não suportam ver alguém na igreja e desejam mal a eles. Se você é assim, pare de se enganar pensando que você é cristão. Você tem hábitos demoníacos e satânicos em você e precisa deixá-los ir. A Bíblia não disse que você deve desejar mal a alguém. Se você vir um irmão pecando, você pode corrigi-lo no Senhor e não derrubá-lo. Número 2. Mentira. A razão pela qual o mundo está no estado em que está agora é por causa do engano. A pessoa que usou o engano foi Satanás porque está em sua natureza. O diabo é um mentiroso e sempre esteve mentindo desde o início. Não há mentiras em Deus. Deus não te engana. O DNA de Deus é santidade e verdade. Isso é o que você deveria ter em sua vida. Se não tiver, estará se alinhando como o filho do mal. João, capítulo 8, versículo 44.
Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. Você engana as pessoas apenas para obter algo delas? Você conta mentiras para obter algo das pessoas? Ou você extorque o dinheiro das pessoas? Então você é o diabo. Eu não estou te condenando. Não estou dizendo que você não pode mudar ou que Deus não pode perdoá-lo. Estou apenas dizendo o que Jesus disse. Ele chamou mentirosos aqueles que são do diabo. Vocês não podem pertencer a Deus se estiverem cheios de engano. Você não pode dizer que pertence a Deus se não tiver a verdade em você. Você pode fazer uma mudança hoje e parar de mentir. Seja verdadeiro em seus negócios, seja verdadeiro em sua vida. Esse hábito é do diabo, é satânico. O diabo usa isso para extorquir as pessoas. Ele usa isso para fazer as pessoas caírem. Se você odeia as pessoas, procurará sua queda e usará o método do engano para fazer isso. Por favor, eu te peço, fuja desse hábito antes que seja tarde demais. Número 3. Orgulho. Todos nós conhecemos a história de Satanás. Satanás caiu por causa do orgulho. O primeiro pecado é o orgulho e Satanás o cometeu. A Bíblia já disse que o orgulho vem antes da destruição. Não se destrua com o orgulho. Há uma variedade de pecados diferentes que podem ser cometidos e vemos todos eles na Bíblia. Mas, biblicamente falando, que pecado você diria que é o pecado supremo? Com todo o seu conhecimento da Bíblia, qual você diria que é o pecado que Deus mais odeia? Alguns podem pensar que é a idolatria. Outros podem pensar que é usar o nome de Deus em vão. Mas isso é tudo incorreto. Há um pecado que causou guerra no céu. E este pecado é o orgulho. Quando o diabo resolveu se exortar, vemos no livro de Isaías, capítulo 14, versículos do 12 ao 14, que diz: Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada! Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações! Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Lúcifer era uma bela criatura no céu. Vemos isso na Bíblia já, né? Um ser magnífico. O profeta Ezequiel o descreveu como o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Cada pedra preciosa era a sua cobertura. Ele era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado. Lúcifer foi totalmente vestido pelo Criador para refletir a sua glória. E se um espírito tão poderoso e tão belo quanto Lúcifer pode ser vítima do pecado do orgulho, devemos então ter cuidado para não sermos culpados do mesmo. Provérbios capítulo 16, versículo 18, que diz: O orgulho vem antes da destruição, o espírito ativo antes da queda. Número 4. Incitar conflito ou causar divisão. Há muitas maneiras de iniciar a violência ou provocar conflitos. Uma das maneiras é a fofoca. Não acho que as igrejas estejam falando muito sobre esse tópico em particular, a fofoca. Este é um ato diabólico. Isso provoca conflitos na igreja e também em qualquer lugar. Você deve ser um defensor da paz e não da violência. Não escolha a violência. Esta é uma das coisas que Deus odeia e está em Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19. O conflito não é o caminho de Deus. Satanás sempre causa divisão para afastá-los de Deus. Precisamos ter certeza de que não faremos isso. Qualquer coisa que cause divisão na casa de Deus, devemos nos livrar. Se houver ódio em você, você precisa removê-lo agora. Se houver o espírito de fofoca em sua vida, você precisa removê-lo, porque ele fará você falar mal das pessoas e vai causar divisão. Não seja o motivo para que algumas pessoas se virem contra Deus. Não seja o motivo da dispersão da igreja de Deus. Esta é uma grande ofensa. E você nunca deve permitir que isso ocorra. Você precisa defender a paz de Deus e estendê-la aos outros ao seu redor. Número 5. Tentar a Deus. Este é o outro personagem claro do diabo. Se há algo em que o diabo é bom, é em tentar as pessoas, e Jesus não estava isento. Ele tentou a Deus de muitas maneiras. Você pode não saber o que significa tentar a Deus se ousar a Deus. Se você desafiar a Deus, você está tentando Deus. Confirmar as palavras de Deus é diferente de tentar a Deus. Quando Deus disse que deveríamos testá-lo em Malaquias, ele estava dizendo que deveríamos testar suas palavras e confirmar se não é verdade. Ele não disse que deveríamos testá-lo ou tentá-lo.
quando você peca e diz que Deus não fará nada com você, você é ousado. E isso é tentar a Deus. Você precisa parar de tentar a Deus. Você precisa começar a reconhecê-lo por quem Ele é. Ele é o maior. Você já sabe disso. E mesmo assim está dizendo que Deus deveria se provar para você? Você o está tentando. Deus não precisa provar nada a ninguém. Ele é o Rei de todos os reis. Nunca, jamais se esqueça disso. Chegamos ao final de mais um vídeo no nosso canal. Muito obrigado por nos assistir hoje. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Aproveite para se inscrever em nosso canal, compartilhar este vídeo com alguém e curtir. Isso é muito importante para nós. Até a próxima!